A paz do Senhor, meus amigos que estão acompanhando o meu canal. Esta semana eu tenho uma pregação para compartilhar com vocês sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, vendo que é a semana que os cristãos comemoram a Páscoa. Então estarei fazendo um estudo através da palavra de Deus sobre este assunto, para que nós venhamos nos aprofundar cada vez mais, cada dia mais na palavra de Deus, amém? Eu gostaria que meus amigos abrissem a palavra de Deus juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 14, versículo 1 e 2, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra: Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Amém. Aleluias, oremos. Pai bendito, Pai todo-poderoso, estamos aqui para aprender mais da Tua palavra. Fala conosco, nos capacita, abre os nossos entendimentos para compreender e estudar a Tua palavra, Senhor. Pai, que haja transformação de vida, Pai, que haja vigor, Pai, que haja ânimo, Senhor, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então iniciaremos o nosso estudo, amém, amigos? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra. Vamos sair um pouquinho de Marcos 12 e ir para Marcos 11. Marcos 11, versículo 1 em diante, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu irei ler somente o início, somente os primeiros versículos, amém? Então diz assim, a partir do versículo 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus dá uma orientação a 2 de seus discípulos. Fala para eles irem até uma aldeia e lá nessa aldeia eles encontrariam um jumentinho preso a uma cerca junto com a sua mãe, junto com uma jumenta. E assim os discípulos fizeram. E além dessa orientação que Jesus dá, que Jesus descreve todo o contexto, descreve exatamente o que os discípulos encontrariam, Jesus também dá-lhes uma orientação. Então Jesus fala assim para os discípulos: quando o dono do jumentinho vir que vocês estão pegando o jumento, ele vai questionar: por que vocês estão pegando esse jumento, estão tomando esse jumento? E vocês falarão exatamente essas palavras: o Senhor precisa do jumentinho, o Senhor precisa dele. E quando o dono do jumentinho ouvir esta palavra, ele deixará vocês virem e trazer o jumentinho para mim. Então foram essas orientações que Jesus deu para os seus discípulos. E quando os discípulos foram até a aldeia, encontraram exatamente esse contexto. Encontraram o jumentinho, a jumenta, o jumentinho preso numa cerca. Esse jumentinho era primícia. Ele nunca tinha sido montado por homem algum. Jesus seria a primeira pessoa a montar naquele jumentinho. E quando eles foram desprender o jumentinho para levar até Jesus, o dono apareceu e questionou. E questionou por que eles estavam desprendendo aquele jumentinho da cerca. E eles disseram exatamente o que Jesus lhes mandou dizer: o Senhor precisa dele. E aquele dono do jumentinho provavelmente era um conhecedor da palavra.
Provavelmente eu provo isso através da palavra de Deus, porque havia uma profecia dita pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, no seu versículo 9, que descrevia essa situação exatamente que está sendo descrita por Jesus. Eu gostaria que vocês acompanhassem no Velho Testamento, saindo um pouquinho de Marcos. Deixa marcado aí que já nós retornaremos para esta palavra. Zacarias, no seu capítulo 9, lá no Velho Testamento. Vamos estudar a palavra, meus amigos. Vamos estudar a palavra. Aleluias, aqui, já achei aqui, Zacarias 9:9. Olha o que diz, olha o que o título diz: o rei vem de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho, num jumentinho cria de jumentar. Olha só, exatamente o que está sendo relatado aqui no Evangelho de Marcos, exatamente o que os discípulos encontraram, jumentinho. E esse jumentinho serviria para quê? Porque Jesus estava pedindo que os discípulos fossem até essa aldeia, desprendesse esse jumentinho, trazesse esse jumentinho até ele. O que Jesus queria com esse jumentinho, e porque esse jumentinho não tinha sido montado por nenhum homem, Jesus seria o primeiro a montar nesse jumentinho. Qual era o objetivo de Jesus com tudo isso? A palavra nos diz: Jesus iria entrar em Jerusalém, em Sião, montado nesse jumentinho. E todo o povo de Sião veria Jesus montado nesse jumentinho. Jesus poderia escolher um animal mais forte, vendo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele escolheu o jumentinho. Ele escolheu um jumentinho ao invés de escolher um outro animal que seja um leão. Não, ele escolheu um jumentinho. E os discípulos trouxeram o jumentinho para Jesus. Jesus montou nesse jumentinho. Os discípulos colocaram as suas vestes em cima para que Jesus assentasse no jumento, montasse no jumento. E quando Jesus ia passando pelo caminho de Jerusalém, montado naquele jumentinho, a multidão clamava: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E a multidão clamava. E a palavra Hosana em hebraico quer dizer: salva-nos, salva-nos, salva-nos. Aquela multidão não tinha ideia que estava clamando pela missão de Jesus, que Jesus iria salvar sim aquele povo, e iria salvar sim aquele povo na sexta-feira. Teria até data para que se cumprisse a missão de Jesus. Seria na sexta-feira que Jesus seria crucificado no Calvário, no Monte Caveira. E seria o Salvador sim daquele povo, morreria sim por amor daquele povo, morreria sim pelo pecado daquele povo, pela rejeição daquele povo. Então aquele povo não sabia que estava sendo cumprida uma missão, que estava sendo cumprida algo que já havia sido profetizado até mesmo pelos profetas anteriores, como Zacarias, que já havia profetizado essa cena que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus montado no jumentinho, o povo clamando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o quem vem em nome do Senhor. E o povo jogava, lançava pelo caminho aonde Jesus passava com o jumentinho, o povo lançava ramos.
iam sendo lançados ramos, e o povo lançava suas vestes, e os discípulos também lançavam as suas vestes, e assim foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para a festa da Páscoa. Glória a Deus. E depois que Jesus ele fez essa entrada triunfal, uma entrada profética que já estava proferido lá no passado pelos profetas e se cumpria aqui, Jesus também estava em direção à sua missão. Qual seria a sua missão? A cruz do Calvário, a crucificação, a ressurreição ao terceiro dia. Então tudo andava para que se cumprisse uma missão, uma missão do Salvador. Assim como o povo estava clamando, salva-nos, salva-nos, reconhecendo que Jesus era o Salvador, mesmo eles não sabendo que Jesus iria morrer na cruz por eles já estavam, através dessa atitude, desse clamor, reconhecendo que Jesus era o Salvador. Aleluias. E depois da entrada triunfal relatada aqui no Evangelho de Marcos e também em Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, relata também a entrada triunfal de Jesus. Outro relato da palavra de Deus que diz em direção à crucificação é quando Jesus fez a sua segunda purificação do templo de Jerusalém. Então, Jesus, ele, na semana da Páscoa, ele vê que as pessoas estavam correndo por causa da Páscoa, os preparativos da Páscoa, pois era uma festa religiosa celebrada desde a época de Moisés, que Moisés, ele que celebrou a primeira Páscoa, que era uma celebração comemorando a libertação do povo de Israel do Egito. Então foi celebrada a Páscoa, e essa festa era uma festa celebrada pelos judeus. Estava aquela correria e muitos iam para o templo de Jerusalém oferecer os sacrifícios, porque antes da crucificação, da morte de Jesus, o povo, eles ofereciam sacrifícios de cordeiros, sacrifícios de bois, sacrifícios de pombinhos pelos seus pecados. Isso ia depender da condição financeira da pessoa. Então, se a pessoa pudesse ofertar um cordeiro, um boi, ela levaria o boi até o templo de Jerusalém, ali no pátio, apresentaria sua oferta para o sacerdote, confessaria o seu pecado. Então, o pecado daquela pessoa era transmitido para aquela oferta, ou para o cordeiro, ou para o boi, e aquele animal era sacrificado. E o pecado do pecador, daquela pessoa, passava para o animal que morria. Ao invés do pecador padecer pelos seus pecados, não, aquele animal, aquele sangue inocente, que não tinha culpa nenhuma, morria pelo pecado daquele pecador. E se a pessoa tivesse menores condições financeiras, ela levava um pombinho. E Jesus vem da correria do povo, indo em direção ao templo, e ele via cambistas. E os cambistas se aproveitavam da fé daquele povo. Então, Jerusalém, haviam multidões de todas as regiões ali, proximidade de Jerusalém, para oferecer seus sacrifícios, para celebrar a Páscoa, e o povo ia e trazia a sua oferta. E os cambistas, aqueles que vendiam no templo, aqueles que se aproveitavam da fé, quando o povo ia lá levar o seu sacrifício ao templo, eles olhavam o sacrifício daquele povo e colocava defeito, porque o sacrifício não poderia ter mácula, não poderia ter defeito. Então, por exemplo, se o povo levasse um cordeiro e esse cordeiro tivesse uma mancha, se esse cordeiro fosse doente, tivesse algum defeito, que o sacerdote olhasse e falasse: não, esse sacrifício não serve porque esse cordeiro está doente. Não, esse sacrifício não serve
porque este animal ele é manco, então esse sacrifício teria que ser devolvido, ele não poderia ser aceito para a remissão de pecados, para perdão de pecados. Então aqueles cambistas que avaliavam o sacrifício levado pelo povo colocavam defeitos, mesmo que aquele animalzinho, aquele boi, aquele cordeirinho não tivesse defeito nenhum. Por quê? Porque eles colocando defeitos, eles ofereciam os animais deles, eles tinham animais guardados. Então eles ofereciam os animais e falavam, não, esse animal que você trouxe, ele tem defeito, ele não pode ser aceito e usado para sacrifício. Os sacerdotes não podem usá-lo para sacrifício. Mas esse animal que eu tenho aqui, ele foi já avaliado por um sacerdote, então é um animal limpo, é um animal sem defeito. Então te vendo este animal e esse outro aqui, eu te dou um valor por ele, porque ele tem um defeito, e esse animal que já foi avaliado, ele é aceito pelos seus pecados. Então você poderá levar esse animal até o sacerdote e fazer a sua oferta de sacrifício para a remissão dos seus pecados. E Jesus, vendo que aqueles cambistas, aqueles sacerdotes, aquela máfia estava se aproveitando da fé daquele povo, um povo ingênuo que vinha de longe para a celebração da Páscoa, Jesus faz a purificação do templo e começa a expulsar os vendedores do templo e aqueles que estavam comprando também os animais. Então ele faz um chicote e começa a ir para cima dos vendedores, dos cambistas, irado. Jesus se irou vendo aquela situação. Eu não imagino Jesus irado. É difícil imaginar Jesus irado, mas Jesus se irou vendo um povo que se aproveitava da fé dos seus pequeninos. Se aproveitava da fé daqueles que iam buscar a Deus com coração limpo, com coração puro, querendo buscar a Deus para confessar seus pecados, querendo buscar a Deus para adorá-lo, querendo buscar a Deus para remissão de seus erros, e homens aproveitadores se aproveitando da situação. Então Jesus se irou vendo essa situação. E ele expulsou os cambistas, os vendedores e aqueles que compravam também dentro do templo. Então essa foi uma situação que aconteceu antes que Jesus fosse para a sua missão. Qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus era a cruz do Calvário. A missão de Jesus era o Getsemane. Primeiro o Getsemane, depois o Calvário. Qual que era o foco de Jesus? A traição. Ele seria traído por um dos seus discípulos. Ele seria traído por Judas. Judas o venderia por 30 moedas de prata. Trairia Jesus por 30 moedas de prata. Apresentaria Jesus às autoridades da época, aos religiosos da época, apresentando Jesus aonde Jesus estava para as autoridades da época, para que as autoridades da época o prendessem por 30 moedas de prata. Esse foi o preço da traição. Esse foi o preço que custou a morte que já era plano de Deus, a morte que Jesus veio à terra para cumprir a sua morte, a sua ressurreição pela remissão de nossos pecados, a remissão do pecado do povo. Aleluias! E meus amigos e meus amados, está ótimo esse vídeo, né? Nós já falamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém para a festa da Páscoa, que o povo clamava: Hosana, salva-nos, salva-nos. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E o povo clamava, já reconhecendo ali, já era profético, reconhecendo que Jesus era Salvador, reconhecendo que Jesus era o Salvador que salvaria eles dos seus pecados. Já uma profecia.
E também nós vimos a purificação, a segunda purificação, porque já havia acontecido uma purificação do templo semelhante a essa há 3 anos atrás, no início do ministério de Jesus, quando Jesus iniciou seu ministério. Amém? Agora nós iremos partir para o segundo estudo, que ocorrerá no segundo vídeo, ok? Eu prepararei um segundo vídeo profético que nós iremos estudar mais a respeito da Páscoa, que nós iremos estudar mais sobre a morte e a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Amém? Vamos agradecer por esta palavra, por este estudo. Aleluias. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Senhor, obrigada por esta palavra, obrigada por este estudo, Senhor. Como é bom estudar a Tua palavra, como é bom sentir a Tua presença, como é bom nos encher através da Tua misericórdia, através do Teu amor e sentir os Teus cuidados, ó Pai. Nós queremos Te conhecer mais, estudando através da Sua palavra, Senhor. Oh Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que tem acompanhado este canal, que tem acompanhado este estudo, Senhor. Nos capacita, nos abençoa, nos dá entendimento para te conhecer mais e mais. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E continue nos acompanhando. Continue acompanhando o meu canal. Continue acompanhando as pregações, porque será um momento de transformação, de edificação por meio do estudo do Evangelho. Aleluias! Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Glórias a Deus! Aleluias!